Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Augusta e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês sobre fatores de textualidade. Eu sou a professora de português de vocês do cursinho Solidário. É importante a gente saber que a textualidade é o encadeamento que se dá ao longo do texto pela ligação semântica das sentenças. A produção de um texto orientado pelos fatores de textualidade mostra que a produção é um processo, porque ele é construído por interações comunicativas, que são, esses fatores da textualidade que a gente vai ver. A gente vai analisar esse processo orientado pelos fatores da textualidade, porque o texto é composto por inúmeras partes que dão significado a um conjunto de palavras. E essas partes são justamente, cada fator de textualidade. Para o desenvolvimento de um texto, nós temos 7 fatores fundamentais. São eles: a situacionalidade, a informatividade, a intencionalidade, a aceitabilidade, a intertextualidade, a coesão e a coerência. E a gente vai conceituar eles a seguir e vou mostrar alguns exemplos para vocês. A situacionalidade ela é a linha mestre do processo, Ela é a mais importante no contexto. Então, é justamente isso que torna o texto adequado a uma determinada situação. A situacionalidade orienta a produção do texto ao passo em que evidencia a pessoa que escreve, para quem se escreve e qual é o objetivo daquela escrita, o que se adequa a uma situação de escrita e de leitura, demonstrando aquele contexto específico de atuação. Desculpa. Um exemplo é, por exemplo, nesse cartoon aqui, nessa charge. A mãe chega e fala assim: volte já para seu quarto e trate de arrumar aquela bagunça. Onde pensa que vai chegar desorganizado desse jeito? Aí o filho chega e fala: na coordenação do Enem ou do SISU. Então, aqui a gente tem a situacionalidade agindo. Por quê? Porque a partir do nosso contexto de comunicação, a partir do nosso conhecimento de mundo, nós conseguimos compreender o que foi dito aqui. Através do contexto, a gente sabe que isso foi uma crítica aos coordenadores do Enem ou do SISU, ou seja, está falando assim que os coordenadores do Enem e do SISU são pessoas que não valem nada, digamos assim, pessoas que chegaram ali naquele cargo muito fácil e não são competentes para o seu cargo. E justamente por isso que o menino está falando isso. Ele é desorganizado, ele é bagunçado, então, sendo desse jeito, ele vai ser um coordenador do Enem ou do SISU. Aqui é uma crítica, e a partir da situacionalidade, ou seja, da gente perceber o contexto, perceber o que o autor dessa tirinha quis trazer, qual foi o objetivo dele, e para quem que foi direcionado esse conteúdo aqui presente, a partir disso que a gente consegue ver a situacionalidade aqui agindo e a gente consegue compreender essa tirinha, esse cartoon, essa charge. Porque, assim, na verdade tem diferença entre cartoon, charge e tirinha, mas não é o caso aqui da gente explicar. Outro fator de textualidade é a informatividade. O foco da informatividade é a gente passar uma mensagem ou informação através de um texto. Passar a informação não é apenas passar um conteúdo, mas também dar um sentido específico àquele conteúdo. A informatividade, ela é a expectativa da quantidade de novas informações que o leitor daquele texto está recebendo ao ler o texto. Quanto mais conhecimento o leitor tiver daquele assunto em especial, menos informatividade o texto passará ao leitor. Então, se eu estou lendo ali um texto sobre carros e eu sei literalmente tudo sobre carros, aquele texto vai ter uma baixa informatividade para mim, porque vai trazer
informações velhas, ou seja, não tem nada ali que seja novo para o meu conhecimento. Agora, se eu estiver lendo ali um texto sobre a composição química do chiclete e eu não sei nadinha sobre isso, na hora que eu estou lendo o texto, eu só vou me deparar com informações novas, porque eu não conheço sobre aquele assunto. Então, nesse caso ali, o nível de informatividade será muito alto. O interesse do leitor, ele vai se dar conforme a previsibilidade do texto. Ou seja, se o texto for óbvio, ou se o leitor não tiver nem um pouco interessado, se ele não tiver nenhum conhecimento sobre aquele assunto ali, ele não terá nem um pouco de interesse em ler. Mas se ele tiver algum conhecimento e o texto mostrar ali que existem mais informações relevantes que ele precisa ou que ele gostaria de saber daquele assunto, ou seja, tiver ali uma informatividade maior para aquele leitor, ele vai ter uma motivação maior para ler aquele texto. Por exemplo, eu coloquei aqui uma notícia qualquer, né, que eu encontrei aqui no site. Moradores relatam apreensão após queda de asteroide no Ceará. O fenômeno foi avisado ao sul de Fortaleza, próximo da região do maciço de Baturité, onde o objeto celeste se deslocou no sentido noroeste. Quando moradores da região de maciço de Baturité, no interior do Ceará, escutaram um estrondo na manhã deste sábado, 10, a primeira reação foi o susto. Não sabíamos o que estava acontecendo, conta Erones Gelson, 30, residentes de uma das localidades em que foi possível perceber o forte barulho. Eu coloquei aqui essa notícia só para mostrar para vocês qual poderia ser qualquer outro exemplo de texto. É só para falar o seguinte, por exemplo, literalmente, eu li essa notícia antes de colocar aqui na aula para vocês. Então, agora que eu li de novo, o grau de informatividade para mim foi baixo, porque tudo que está aqui escrito eu já tinha lido, eu já tinha conhecimento. Agora, se vocês que estão vendo essa aula aqui agora, lerem essa notícia e vocês não tiverem visto, não tiverem tido conhecimento dessa notícia antes, não tiverem lido os sites de notícia e tudo mais, não tiverem conhecimento dessa notícia, então, na hora que eu estou lendo aqui para vocês, durante a aula, vocês estão tendo contato com essa informação pela primeira vez. Então, esse texto tem um grau altíssimo de informatividade para vocês. Outro fator de textualidade é a intencionalidade. A intencionalidade, ela é literalmente a intenção de quem produz o texto. Ou seja, né, o empenho do produtor daquele texto em construir um discurso coerente e coeso. Eu vou explicar mais para frente, né, o que é a coesão e a coerência, porque também são fatores da textualidade. Então, o discurso tem que ser coerente e coeso, capaz de satisfazer os objetivos que aquele autor ali tem em mente em uma determinada situação. Vale lembrar, né, que os objetivos podem ser atingidos em sua plenitude ou não. Então, a intenção daquele autor ao escrever o texto pode ser atingida ou não. Por quê? Porque a partir do momento que você publica um texto, né, ele é ali patrimônio de todo mundo, né? Qualquer um pode interpretar da sua forma. Você não vai estar ali do lado da pessoa para mostrar o que você quis dizer. Então, você teve uma intenção, ok, mas não necessariamente essa intenção vai ser compreendida por todo mundo que lê aquele texto. Então, isso que é a intencionalidade, é justamente a intenção que o autor teve ali ao escrever o texto. Isso pode ser atingido ou não, o objetivo, né, da intenção pode ser atingido ou não. Um exemplo, por exemplo, da prática da intencionalidade numa redação do Enem, né, quando você está ali escrevendo, o intuito do vestibulando, ou seja, de vocês, né, que vão ali escrever a redação do Enem, de vocês que serão ali os redatores do texto, o intuito, ou seja, a intenção que vocês têm ao escrever aquele texto
aquela redação do Enem é convencer o corretor de que sua tese é válida, porque ali nós temos um texto dissertativo argumentativo em que o objetivo ali é apresentar argumentos para defender uma tese, para provar que você está certo. Então, isso é um exemplo da intencionalidade. É a sua intenção ao escrever aquele texto. Outro fator de textualidade é a aceitabilidade. A aceitabilidade, ela vai dizer respeito a uma expectativa do receptor de que o texto que está sendo lido seja útil e relevante. Muitas vezes, durante o Enem, isso é muito utilizado, né? Porque na hora que o corretor está ali corrigindo o seu texto, ele tem que ter uma boa aceitabilidade ali do que você escreveu. Por quê? Porque aquela aceitabilidade, ou seja, ele achar que o conteúdo que está no seu texto é útil e relevante, isso pode te ocasionar, né, uma nota maior, pode aumentar a sua nota, porque o corretor, no caso, concordou com você, aceitou o que você disse ali. É literalmente a aceitabilidade do leitor, é aceitar o que está sendo lido, né, o que foi colocado ali no texto. Então, a aceitabilidade ela tem um enfoque no leitor. Então, o leitor precisa de algum conhecimento sobre o assunto para poder analisar o texto e decidir se concorda com a intenção do autor ou não. Então, ali, na hora que está corrigindo a redação de vocês, o corretor, ele tem que ter um conhecimento de mundo sobre aquele tema de redação para analisar se ele aceita o que foi dito ali, o que foi escrito ali pelo candidato, ou se ele não aceita. E é através da interpretação do texto que aquele corretor ou o leitor de qualquer texto poderá reconhecer o que o texto está dizendo e até mesmo o que está nas entrelinhas. Então, interpretando aquele texto, ele pode entender tanto o que está sendo literalmente dito, quanto né, o que estava ali nas entrelinhas, o que poderia ter sido dito, o que estava apenas na intenção ali do autor, que pode ter sido compreendido a partir da leitura, porque é isso que é interpretar, né? Então, a partir da interpretação, é que a aceitabilidade é ativada, ou seja, ela pode ser aceita ou pode ser negada. Então, pode ter um grau alto de aceitabilidade ou não. Geralmente, quando tiver um grau alto, a nota ali do Enem vai ser alta. Quando tiver um grau mais baixo, a nota tende a baixar também. A aceitabilidade complementa a intencionalidade, uma vez que para ter a aceitação do leitor, é preciso que ele interaja com o texto, com o autor e com a sua intenção na escrita do texto. Então, a aceitabilidade está ali complementando a intencionalidade, justamente pelo que eu falei, né? Porque é necessário compreender, para a gente aceitar o texto, para a gente aceitar a informação que a gente está lendo, é necessário que a gente compreenda qual foi a intenção ali do autor ao escrever aquele texto. Um exemplo da aceitabilidade, como eu já falei durante essa explicação, é quando em uma redação do estilo Enem, quando o corretor lê o texto e concorda com a sua tese, significa que o nível de aceitabilidade em relação ao texto está alto, o que pode aumentar a nota do candidato, como eu falei. Outro fator de textualidade bastante importante é a intertextualidade. A intertextualidade é a relação entre textos, ou seja, é a exploração do conhecimento de mundo, pois ao produzir um texto, são deixadas nele marcas de outras leituras. Toda vez que a gente lê um texto, nada vai ser novo. Nada novo que eu digo é no sentido de informação que nunca foi vista. Ali, querendo ou não, qualquer texto, qualquer tipo de comunicação que a gente estiver tendo ali, vai ter relação com algo que veio antes. Por exemplo, se eu falar qualquer coisa, tipo, eu tenho lá uma redação do Enem, por exemplo. A redação do Enem é sobre intolerância religiosa. Aí eu tô lá escrevendo e tal, aí eu cito alguma lei, alguma coisa assim. A partir disso, essa citação já me mostra que o meu texto ali que eu estou escrevendo tem uma intertextualidade com aquela citação que eu estou fazendo, ou seja, ele capta uma coisa que veio antes dele. Assim como
eu vou mostrar um exemplo mais básico ainda, né? As próprias palavras ali do texto, né? Qualquer texto é intertextual, porque a escrita das palavras com certeza veio antes, né, da escrita daquele texto. Então, a intertextualidade vai ser o princípio de que todos os textos partiram de um texto já existente. Sendo assim, é possível dizer que não existe um texto totalmente original, já que, para a gente produzir um texto, é necessário o conhecimento de outros textos que já foram produzidos anteriormente, como eu acabei de falar. Durante a minha redação do Enem ali, por exemplo, eu preciso apresentar um conhecimento de mundo. Então, na hora que eu for citar um filósofo, citar uma lei, citar um filme, citar uma série, citar um livro, eu preciso ali ter a relação com aquilo que eu estou citando. Então, querendo ou não, é uma intertextualidade que está acontecendo ali. Porque é uma relação entre textos, a relação do texto que eu estou escrevendo com o texto que eu estou me referindo a ele. A intertextualidade, ela é justamente uma referência implícita ou explícita de outro texto e pode ocorrer em qualquer tipo de comunicação. Se eu chego e falo, por exemplo, eu gosto muito do assunto da Revolução Francesa. Eu estou falando isso, beleza, esse é o meu texto. Agora, quando eu falo ali de Revolução Francesa, querendo ou não, isso ali tem uma intertextualidade com todo o contexto da Revolução Francesa. E como eu falei, intertextualidade acontece não necessariamente só entre textos escritos, mas entre qualquer tipo de comunicação. Então, ali na Revolução Francesa é uma situação, é um momento, mas que se eu utilizo ele em outro contexto, eu estou fazendo uma intertextualidade ali entre o meu texto e aquele momento, aquele acontecimento. Um exemplo da intertextualidade é quando, até mesmo na redação do Enem, são citadas falas de filósofos, leis, entre outros, já que assim o texto está se referindo a outros textos, como eu já falei. Outro fator de textualidade que eu falei aí para trás e eu disse que ia citar mais para frente, citar não, explicar, né, porque ele é um dos fatores de textualidade, é a coesão. A coesão ela é atingida através dos recursos que são utilizados para construir a unidade material do texto, ou seja, os mecanismos gramaticais e lexicais para termos um texto claro e compreensível. Essa organização ela é realizada por meio de marcas linguísticas, índices formais na estrutura da sequência linguística, que promovem a conexão entre as partes de um texto e dão sentido a ele, como, por exemplo, os pronomes, os advérbios, os tempos e modos verbais, as conjunções, os sinônimos, os antônimos, entre muitos outros. Ou seja, qualquer unidade material do texto, qualquer unidade ali gramatical, que geralmente, muitas vezes, serão conectivos ali, os mais importantes, que a gente vai trabalhar na coesão, isso ali que vai estar mostrando a coesão. Porque você tem que conectar as partes do texto. Você não pode só jogar uma ideia. Você não pode sair jogando ideias. Você tem que conectar essas ideias entre si. E é justamente essa conexão que é o papel da coesão. Se um texto tem essa conexão, ele tem coesão. Se ele não tem essa conexão, não tem conectivos, se ele só tem ali frases soltas, ele não tem a coesão. Um exemplo aqui, vou mostrar para vocês um texto que tem coesão e não tem coerência. Por exemplo, fui à praia me bronzear porque estava nevando e quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz com que sintamos frio. Essa frase, né, essa sentença, ela é toda contraditória, cheia de paradoxos. Realmente não faz o menor sentido, ou seja, ela não tem coerência. Entretanto, nós temos aqui conectivos, nós temos aqui unidades que fazem a junção do texto, né? A comunicação das partes entre si. Então, a gente consegue juntar todos os dados do texto de forma organizada. Então, esse texto aqui, apesar de parecer estranho, ele tem coesão. Por quê? Porque ele tem os conectivos, ele tem a conexão entre as partes do texto. Entretanto, ele não tem coerência. Vamos ver aqui o que seria a coerência. A coerência, ela também é um fator de textualidade e ela é um dos principais fatores de textualidade, porque é ela que dá sentido ao texto, porque ela consiste na harmonia de sentido entre os enunciados que a constituem.
que o constituem, né? Que constituem o texto. Então, o texto ele tem que estar compatível com o que o leitor conhece. Então, igual, aqui ó, nesse exemplo, fui à praia me bronzear porque estava nevando. A gente sabe, né? O nosso conhecimento tem que a gente não vai na praia se bronzear porque estava nevando. Se está nevando, a gente não vai na praia. Então, isso é contraditório. Se é contraditório, então, não está compatível com o que o leitor conhece, não está compatível com o nosso conhecimento de mundo. Então, isso ali não tem coerência, porque não faz sentido com o nosso conhecimento que a gente tem ali. Então, o papel da coerência vai ser organizar bem as ideias do texto, para que essas ideias não se contradigam, ou seja, não sejam contraditórias entre si, nem abordem frases sem sentido ou desconexas, o que faz com que seja formado um todo com um único sentido resultante, o que leva o texto ao seu objetivo final de maneira correta. Então, um texto coeso e coerente, ele atinge o seu objetivo, atinge sua intenção, e a gente consegue atribuir um sentido, um significado real que pode ser atribuído pelo nosso conhecimento de mundo, a gente consegue atribuir àquele texto. Vou dar aqui um exemplo para vocês de um texto sem coesão, mas com coerência, e depois tem a correçãozinha dele, né, do texto. Aqui a gente tem: Carmen é uma boa aluna, Carmen é estudiosa, Carmen vai à aula todos os dias. Esse texto está totalmente compreensível, nós temos sentido aqui, então ele tem coerência, então ele faz sentido, mas ele não tem conectivos. As partes do texto não se conectam, elas não têm conexão entre si. Então, nós temos coerência, mas não temos coesão. Então, para a gente corrigir aqui essa frase, se ela fosse ter coerência e coesão, ficaria assim: Carmen é uma boa aluna que vai às aulas todos os dias. Então, senão a gente poderia falar que a Carmen é uma boa aluna, é estudiosa e vai à aula todos os dias. Então, aqui a gente entendeu, né, que a coerência vai ser o sentido e a coesão vai ser a ligação entre as partes do texto. Então, é isso, gente. Essa foi a aula sobre fatores de textualidade. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição. E espero que vocês façam a lista de exercícios para treinar. Bons estudos e boa noite para vocês, que eu estou gravando esse vídeo de noite, né? Mas é isso. Tchauzinho!